Bom dia, eu me chamo Ruth Ellen de Moraes Aires. Eu me chamo Railissa Costa Sá e iniciaremos a defesa do nosso trabalho de conclusão de curso apresentado à Escola Superior da Amazônia AMAS, para fins de obtenção de título de bacharéis em odontologia com o título A Importância do Atendimento Odontológico em Pacientes Submetidos à Unidade de Terapia Intensiva, sob a supervisão do professor André Luiz Oliveira Nascimento. Abordamos enquanto problemática a ausência de cirurgiões nas unidades hospitalares, com ênfase nas unidades de terapia intensiva. Serão abordadas questões norteadoras como o que é a UTI, quais as infecções mais comuns nesta e qual a importância do cirurgião dentista na unidade de terapia intensiva. O objetivo geral desta pesquisa é discorrer acerca do cirurgião dentista e sua inserção na equipe multidisciplinar em hospitais com ênfase na unidade de terapia intensiva. Já os objetivos específicos da nossa pesquisa são demonstrar as infecções causadas dentro da unidade de terapia intensiva, identificar quais são as infecções mais comuns na unidade de terapia intensiva e analisar a importância do dentista nas unidades de terapia intensiva. A metodologia aplicada para a discussão em questão se deu por meio da pesquisa pura, teórica, utilizando-se de livros, artigos e dissertações da área da odontologia. Na revisão literária, nós buscamos apresentar o nosso tema de forma correlacionada, para mostrar primeiramente a base que possuímos para tratar do assunto e, de certa forma, facilitar com uma linguagem mais atualizada e de acordo com o que nós definimos como um problema de pesquisa. De forma fundamentada, apontamos o surgimento da unidade de terapia intensiva e a evolução da odontologia. Já de forma objetiva, explanamos sobre as principais infecções que levam o paciente à unidade de terapia intensiva. Tratamos da criação do bundle para os pacientes com pneumonia associada à ventilação mecânica, sendo o bundle um protocolo de prevenção. Ademais, abordamos de forma objetiva o ponto primordial em relação ao tratamento odontológico para aqueles pacientes em unidade de terapia intensiva, apontando a carência e a consequente necessidade de acompanhamento de cirurgiões dentistas. Para abordarmos a pesquisa como um todo de forma correlacionada, usamos dados de pesquisa da Anvisa, com entendimentos e apontamentos de Alessandra Marcondes Arânega, Davi Blum, Maristela Kusch, Raquel Pacheco, Cíntia de Assis, José Ricardo Costa, Ana Fernanda Duque, Sabrina Gomes, Alexandre Miranda, Vander Pereira, Fábio Rodrigues, Alessandra Souza, Tainá Santos, Ana Maria Tactelli, Caroline Teixeira e Rosane Teixeira, e dentre outros estudiosos que pesquisam a respeito do assunto e contribuem para um melhor entendimento, na busca de repassar o conhecimento com base sólida. Todos os autores que compõem o nosso referencial teórico possuem suas pesquisas publicadas em revistas e sites com
renomados que tratam de diversos temas relacionados à área da odontologia. Buscamos fazer a relação dos autores com muito cuidado para não passarmos informações equivocadas ou ultrapassadas em relação ao tema escolhido. O trabalho divide-se em 3 partes, respectivamente. A primeira parte é o surgimento da unidade de terapia intensiva, com ênfase no surgimento no Brasil, onde é tratado do surgimento da unidade de terapia intensiva que surgiu no início do século XX nos Estados Unidos, chamada a princípio como sala de recuperação, que era destinada aos pacientes que saíam de neurocirurgias. O surgimento da UTI e dos tratamentos desenvolvidos estabeleceu um dos maiores marcos do progresso alcançado pelos hospitais. Antes da existência da UTI, os cuidados com os pacientes graves eram realizados nas enfermarias, o que na maioria das vezes representava um risco muito alto para a recuperação dos pacientes, fazendo com que se tornasse mais demorada a recuperação e aumentava mais ainda o quadro de risco do paciente. A UTI é a única área hospitalar que mantém uma estrutura capaz de promover um suporte mais avançados, dando vida a pacientes que se encontram em situações críticas, obtendo um tratamento mais adequado e intensivo e tendo maior probabilidade de se recuperar. A UTI é uma ala ou departamento localizado nos hospitais que possui uma vigilância 24 horas, com enfermeiros presentes e prontos para atender determinado número de pacientes, sendo um ambiente de alta complexidade, reservado e único, criado para dar a melhor assistência e atendimento aos pacientes com necessidade de cuidados mais complexos. A maioria dos pacientes internados na UTI sobrevive com auxílio de aparelhos que servem para monitorá-lo enquanto a sua internação. Alguns equipamentos encontrados nas unidades são indispensáveis e de uso rotineiro para estes pacientes. Alguns deles são termômetro, oxímetro de pulso, que mede a oxigenação, monitor de pressão arterial e cardíaco, sonda nasoenteral, que serve para alimentar o paciente, sonda vesical, com função de coletor urinário, e ventilador mecânico, que injeta e retira ar dos pulmões de pacientes que não conseguem respirar sozinhos. Aqui no Brasil, a unidade de terapia intensiva chegou na década de 70 com características mais abrangentes, abarcando os casos mais complexos, implementada a UTI e ultrapassada a expansão das características desta. O contexto passou a ser dominado para as infecções que mais levavam os pacientes para a UTI. E, de acordo com a Anvisa, existem 5 principais infecções, que são elas: infecções pulmonares, infecções da corrente sanguínea primária, infecções urinárias, infecções intraabdominais e infecções sítio cirúrgico. A segunda parte denomina-se a evolução da odontologia. O início da história da odontologia surge com a prática, por inaptos em termos técnicos científicos e em razão da ausência de profissionais especializados e de conhecimento técnico-científico. Foi executada pelos chamados barbeiros. A prática da odontologia com diplomação iniciou em 1811, o que foi o período em que começaram-se a outorgar diplomas. No início, na época dos cirurgiões barbeiros,
eram exigidos documentos como certidão de batismo. Já no período inicial de diplomação, havia aplicação de prova oral a respeito da alçada facial e uma prova prática que consistia no procedimento de exodontia em cadáveres. No que tange à odontologia hospitalar, esta se estabelece para além das estruturas dos tradicionais consultórios odontológicos, visando prevenir eventuais infecções no ambiente hospitalar, especificamente nas UTIs, visto que a cavidade bucal abriga micro-organismos que ganham a corrente circulatória, expondo o paciente a altos riscos de enfermidade. Em meados do século XIX, a odontologia hospitalar passou a ser defendida pela Associação Dental Americana, o que atribuiu uma melhor desenvoltura a ela, que teve sua legitimidade no Brasil consagrada no ano de 2004, com a criação da Associação Brasileira de Odontologia Hospitalar. A participação do cirurgião dentista em nível hospitalar exerce um papel fundamental na integração da equipe multidisciplinar, visando o melhor atendimento e cuidados aos pacientes internados, diminuindo o tempo de internação, custos hospitalares e prevenindo que grandes infecções devidas a uma má higienização na cavidade oral aconteçam, evitando também a disseminação de bactérias para o sistema respiratório, impedindo assim acesso aos pulmões. A odontologia hospitalar pode ser definida como uma prática que visa os cuidados referentes às deformações bucais, com procedimentos de baixa, média ou alta complicação, podendo ser realizados em ambientes hospitalares, reduzindo os níveis de infecções sistêmicas de origem bucal, diminuindo na quantidade de prescrição de medicamentos, reduzindo também o tempo de internação no intuito de melhor a qualidade de vida dos pacientes que se encontram internados. A atuação do cirurgião dentista em uma equipe hospitalar vem tendo importância na equipe multidisciplinar de saúde, o que se torna especial para a terapêutica e a qualidade de vida dos pacientes que se encontram internados, visando buscar uma aproximação total e não somente nas questões relacionadas ao cuidado da saúde bucal, e sim em geral. A terceira parte trata dos benefícios da inserção do cirurgião dentista em equipes multidisciplinares, hospitalares e na UTI, com ênfase no cirurgião dentista enquanto mecanismo de prevenção de infecções e mecanismo de economia para o hospital. Iniciando-se com a retratação de que os profissionais da área da odontologia acabaram sendo isolados, talvez em razão da forma com a qual se iniciou a história da execução da odontologia, o que destinava esta a uma evolução restrita à sua zona, sendo de forma lenta a inserção e a aceitação de cirurgiões dentistas no âmbito hospitalar. O ponto primordial da questão é a carência de prevenção e higienização bucal que os pacientes internados possuem, de forma individualizada e abrangente, de modo que alcance os seus acompanhantes na busca do auxílio na higienização adequada para aquele paciente. Os pacientes internados precisam de atendimentos odontológicos no âmbito hospitalar, acompanhamento clínico, tratamentos específicos e um uso de protocolos de higiene oral. A inserção do cirurgião dentista na equipe multidisciplinar assume um papel desafiador, que é somar esforços com a equipe integrada, exercendo seu papel de evitar graves infecções, problemas orais, como intervenções de exodontias, restaurações, problemas periodontais, tratando-os e trazendo conforto e qualidade de vida para esses pacientes. A inserção do profissional cirurgião-dentista em uma equipe multidisciplinar tem a finalidade de precaver as infecções orais e oferecer um atendimento com o protocolo correto ao paciente que se encontra acamado e que necessita de uma orientação, prevenção
e de um atendimento odontológico, melhorando assim a qualidade de vida e diminuindo o tempo de internação desses pacientes no ambiente hospitalar, de modo a proporcionar um atendimento integral ao paciente, abrangente e, por consequência, auxilia na redução de gastos e internações. Portanto, o cirurgião dentista auxilia na prevenção das infecções e na diminuição de custos com internações prolongadas em razão de novas infecções pertencentes à saúde bucal. Sobre os resultados, de acordo com a Anvisa, há 5 principais infecções comuns nas unidades de terapia intensiva, que são infecções pulmonares, principalmente associadas à ventilação mecânica, infecções da corrente sanguínea primária, a maioria associada a catéteres centrais, infecções urinárias, infecções intraabdominais e infecções de sítio cirúrgico. O índice de infecções é diversificado conforme o tipo de unidade de terapia intensiva e, consequentemente, com a natureza dos pacientes. Em pesquisa feita por Bloom, no ano de 2017, 99,6% dos participantes concordaram com a importância dos cuidados bucais para pacientes em UTI, e 88,3% da equipe concordou que os problemas de saúde bucal são comuns na terapia intensiva. De acordo com a Anvisa, em levantamento feito em 2004, 45% dos pacientes apresentavam algum processo infeccioso diagnosticado. Destes 46%, de todas as infecções haviam sido adquiridas nas próprias UTIs. Entre estas, 45% eram pneumonias associadas à ventilação mecânica e 18% eram infecções do trato respiratório alto e 18% eram infecções do trato urinário e 12% eram infecções primárias da corrente sanguínea e 7% eram infecções de sítio cirúrgico. Neste contexto, a presença de um cirurgião dentista favorece o desenvolvimento de atividades rotineiras, como a implementação da higienização oral na rotina diária, a criação de protocolos e treinamentos de profissionais técnicos também podem ser desenvolvidos para que as atividades ocorram de forma habitual. Ademais, ficou demonstrado que cirurgiões dentistas, na composição de equipes multidisciplinares que integram as unidades de terapia intensiva, agem como um mecanismo de prevenção às infecções inerentes à saúde bucal, bem como mecanismo de economia eficaz para as unidades hospitalares, a partir do encurtamento da internação dos pacientes. Conclusão. Pelo que defendemos no desenvolvimento da nossa pesquisa e pelos resultados que tivemos, concluímos que a presença do cirurgião dentista nas unidades de terapia intensiva são de suma importância e têm comprovada eficácia, uma vez que o trabalho destes especialistas pode ser usado como um mecanismo de prevenção, visando reduzir preventivamente o número de infecções através do aumento ou a implementação inicial de tratamento odontológico. Do mesmo modo, a importância do cirurgião dentista, em consequência da sua atuação preventiva,
afeta a economia hospitalar de forma positiva, uma vez que com o tratamento odontológico eficaz que um cirurgião dentista pode proporcionar aos pacientes, o tempo de internação se reduz em razão da interrupção do ciclo de infecção que existe nas unidades de terapia intensiva. Ou seja, com a atuação preventiva, o cirurgião dentista impede que o seu paciente tenha altas chances de infecção, diminui o tempo de internação e diminui o gasto clínico com a internação desse paciente. E assim finalizamos a defesa do nosso trabalho de conclusão de curso. Esperamos que tenham gostado e entendido as considerações que fizemos. Agradecemos ao nosso orientador, professor André, aos nossos amigos e aos nossos familiares. Obrigada!